Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje converso com a advogada Gabriela Ritter, presidente da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. Esta é uma associação que foi criada recentemente, em abril, para ajudar milhares de pessoas, parentes dos presos políticos de Brasília, muitas delas em depressão profunda e passando por todo tipo de necessidade, crianças inclusive. E também os próprios presos e os advogados que não têm acesso ao processo para poder se defender ou defender os clientes no caso dos advogados. Apesar das narrativas mentirosas da militância esquerdista, o abuso de autoridade é flagrante nesse caso e a verdade vai aparecer, seja pela CPMI do 8 de janeiro, seja pelas ações que esta associação já está promovendo. Antes da entrevista propriamente dita, eu quero contar que agora em junho completamos 6 anos desde que a Gazeta do Povo anunciou que trabalharia para ser um site nacional de notícias. Sentíamos que faltava na imprensa brasileira uma voz que defendesse as convicções como as da Gazeta do Povo. Por isso, parabéns para você que nos apoia e nos assiste, somos todos parte dessa jornada pela verdade. Para continuarmos firmes, fica o convite, caso ainda não seja nosso assinante, para clicar no link da descrição do vídeo e se juntar à nossa comunidade. Estamos com uma promoção especial para que você aproveite todo o nosso site pagando apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 2 meses. E nesse momento eu quero dar espaço aqui para uma mensagem especial de um dos nossos colunistas, o Rodrigo Constantino, recentemente afetado pela censura no Brasil em pleno século XXI, tem um recado. O seu direito de dizer o que pensa está ameaçado. Não é exagero, não. Eu mesmo já fui censurado. E conheço muita gente na mesma situação. Mas não desisti de dizer o que eu penso. Todos os dias você pode encontrar as minhas colunas na Gazeta do Povo. O melhor jornal do Brasil, que não cede à pressão de governo, de partido, de ONG internacional ou de quem quer que seja. Isso se chama jornalismo de verdade. Por isso, peço que você entre agora na oferta da Gazeta e faça uma assinatura. É o apoio de brasileiros que não desistiram do país, como você, que permite que eu e a Gazeta continuemos em frente. Você pode ter certeza de que muita gente torce para você não clicar. Eles querem que você abra mão de ter voz. Assine agora e defenda a sua liberdade. Eu estou então aqui com a Gabriela Ritter, que é advogada e preside a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Gabriela, muito obrigada por conversar aqui com os seguidores, com os assinantes da Gazeta do Povo. Acho importante que venham mais informações, está todo mundo querendo saber a verdade. A CPMI promete dar vazão a pelo menos um pouco do que não se sabe ainda sobre o ocorrido lá, mas o que você já sabe e começa se apresentando um pouco melhor, por que você decidiu criar essa associação? Primeiramente, Cristina, muito obrigada pelo convite, né, por dar esse espaço de voz, né, para as famílias que estão sofrendo desde o dia 8 de janeiro. Nós agradecemos porque essas oportunidades de debate, de poder demonstrar para as pessoas, para a sociedade, sobre o que realmente, de fato, está acontecendo, são muito importantes. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A associação surgiu, então, a partir da ideia do Dr. Ezequiel, que também é um dos advogados que está atuando no processo, e ele me fez esse convite já no início de abril. E nós fomos amadurecendo a ideia, e no dia 28 de abril, então, nós tivemos a nossa reunião, a nossa constituição da associação. A ideia sentimos a necessidade de fortalecer e dar voz a essas famílias que realmente eu digo até por mim também, nós temos bastante medo e receio das nossas manifestações, porque nós sabemos da gravidade da situação atual do Brasil relacionada aos crimes de opinião, né?
Então, nós resolvemos criar a associação para que a gente tenha uma união e uma força enquanto familiares, que a gente possa entrar em lugares que nós, advogados, não estamos conseguindo, e para realmente, de fato, ajudar, enfim, enquanto coletividade, né? Enquanto familiares. Eu hoje não falo como advogada, eu falo como familiar, que sou a presidente da associação, então eu tenho essa missão de dar voz a essas famílias. Então, vamos ao caso específico que te coloca como familiar, porque você tem parente preso, eu acho importante contar isso também, mas dizendo quantas famílias estão já conectadas a você, conectadas à associação. Nós temos hoje 100 familiares que já estão inscritos, né? Representamos 100 famílias, por enquanto, das pessoas que foram presas, né? No Uhum. dia 8, E tem 8 e alguma 9. família que está com mais de um parente preso? Porque eu sei que tinha casais, tinha pai com filho, enfim, inclusive naquele dia, no dia 9, no dia da prisão no QG, que foi o dia seguinte, foram Sim, 1.500 pessoas, com sim, crianças no meio, pessoas de idade, tinha até cachorro, né, que foi preso naquele ginásio da Polícia Federal. Você deve acompanhar tudo isso, até por ser advogada também, né? sim, Mas tem o caso de alguma família que tem mais de um familiar preso? tem. Eu cheguei em Brasília no dia 9 pela manhã, e aí eu acompanhei todo aquele horror que foi a academia de polícia, né? E a ida aos presídios, né? Por pessoas que nunca responderam um processo, pessoas, réus primários, pessoas que nunca se envolveram em nenhum crime, né? De todas as idades. Então, tem pai e filho presos, né? Tem situações de que o pai e a mãe estão presos e os filhos estão com a irmã, crianças menores de 12 anos, que também, pela lei, não é permitido, mas permanecem presos. E existem várias situações nesse sentido. Tem senhor de 72 anos ainda preso, né? Recluso, né, no presídio, porque mesmo as pessoas que saíram, elas têm esse sentimento de prisão, porque as medidas cautelares, elas são abusivas, né? A Sim. tornozeleira, por exemplo, tem um senhor de 74 anos que permanece preso com a tornozeleira em casa, né? Inclusive, tem uma situação também de que um senhor também de bastante idade não pôde ir no casamento da filha, mesmo peticionando no processo, não conseguiu ir no casamento porque não teve apreciação do ministro, né? Então, não pôde participar. E várias E não situações são, e não gravíssimas, são né? pessoas com foro privilegiado, né, Gabriela? Você é Exato. advogada, sabe muito bem, deveriam estar sendo Sim. julgadas em primeira instância, juiz da comarca onde residem, né? Pela Justiça Federal. Essas pessoas deveriam estar sendo julgadas pela Justiça Federal, mas como nós sabemos que o STF, o ministro, enfim, puxou a competência para ele, através do inquérito 4879, que foi aberto em 2021, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, o qual os advogados não têm acesso, então nós não sabemos de fato o que fala nesse inquérito que tem, né? E ele puxou a competência através por conexão, então, desse inquérito. Nós não temos acesso, nenhum advogado tem acesso, não sabemos. Continuam sem acesso, o que limita a defesa, obviamente, né? Com certeza, né? O exercício do contraditório, ampla defesa, né? Os princípios básicos ali, um deles, a presunção da inocência, nenhum deles tem sido respeitado. Gabriela, me conta a história do teu parente, é teu pai, né, que foi preso, É, na manifestação. sim, meu pai idoso, Ele foi tá, preso no tá dia preso. 8 ou ele é daqueles presos do QG do dia 9? Não, ele foi preso no dia 8. Eu- Assim, uma coisa que eu preciso deixar claro, que existem, então, vários inquéritos para investigar a participação dessas pessoas. Tem o inquérito das pessoas que foram presas no QG, que é o 4921, o inquérito 4922, que são as pessoas que foram presas dentro dos prédios, aí tem o inquérito 4923 das pessoas que financiaram, enfim, mentores intelectuais, e quem permanece preso hoje são as pessoas do inquérito 4922, que são as pessoas que foram, em princípio, presas aos arredores dos prédios e até mesmo dentro dos prédios. Então, é importante frisar para vocês que não se tem a individualização das condutas. Não se sabe de fato quem realmente vandalizou,
ou quem entrou nos prédios para se proteger. Há relatos também de algumas pessoas que utilizaram o banheiro quando foram sair, não conseguiram mais, até porque as bombas elas começaram de cima para baixo, então foi uma espécie ali de dispersão que as pessoas não tinham para onde ir e acabaram entrando muitas dentro dos prédios. Então, assim, nós não queremos a impunidade das pessoas, né? O que nós queremos é que se individualize as condutas, porque se tem como fazer isso. Foi se deixado as imagens em sigilo por muito tempo, né? Se teve a quebra de sigilo agora, depois do vazamento da CNN, das imagens. Então, assim, se tem como individualizar, não se tem como dizer que foi um crime multitudinário, que é um crime cometido por multidões, que é o que o STF, que o ministro ele tem feito, utilizou na decisão dele, porque não se teve uma liderança, né? As pessoas, elas eram, 97% das pessoas eram de outros estados, não se tinha o mesmo objetivo, as pessoas elas não estavam ali para a destruição do patrimônio público, elas estavam ali para manifestação pacífica, né, de acordo com o que cada um acredita. Tinham pessoas que queriam o código-fonte, poderiam existir pessoas mais agressivas, extremistas no meio dessas, mas a grande maioria não tinha esse objetivo, que é o que eles estão Inclusive imputando. infiltrados, né, Gabriela? Que já há uma linha de investigação dentro da própria CPMI apontando para isso. Quer dizer, pessoas que sequer estavam preocupadas com a idoneidade das eleições ou com a transparência das eleições, estavam lá para tumultuar mesmo, sabe-se lá por qual motivo. Espero que a CPMI consiga revelar, porque parece que esse inquérito dentro do judiciário não tem esse objetivo, né? Não se tem, porque nós esperamos com a CPMI ter essa oportunidade, embora a gente não saiba ainda como vão ser conduzidos esses trabalhos, né? Até porque a relatora apresentou o plano de trabalho faltando muitas questões a serem apreciadas e cabe a nós trazer luz, né, a tudo isso. As pessoas que Exatamente. vão ser ouvidas lá. A gente tem muito criticado importante. na imprensa, né? A imprensa que ousa buscar a verdade, a gente tem criticado que esse plano de trabalho da relatora Elisiane Gama na CPMI do 8 de janeiro estava mais com cara de relatório já pronto. Então, ela começa um trabalho já cheia de narrativas, ali mais preocupada aparentemente em lacrar para a militância do que efetivamente investigar, tanto que recebe duras críticas dos próprios integrantes da CPMI, que pedem a abertura de sub-relatorias, pedem, por exemplo, para se investigar o abuso de autoridade, que ela não colocou como foco no início. Então, tem várias vertentes aí que vão surgir ao longo das investigações. Me fala do caso do teu pai, né? O teu pai que está preso. Sim. O que você sabe de informação ou o que é possível divulgar? O meu pai, ele faz parte, então, do inquérito 4922, ele foi preso no dia 8, né? Ele estava no Palácio do Planalto, ele entrou para se abrigar, e estamos ele tem comorbidades, assim, eu falo porque existem algumas coisas que a gente precisa mencionar. Por exemplo, teve uma reportagem que saiu uns meses atrás, em que o ministro ele relatou nas grandes mídias, isso foi divulgado, que os advogados eles não estavam, as pessoas permaneciam presas porque os advogados não estavam incluindo os atestados nas defesas. Olha, isso é um absurdo, né? Porque nós temos acompanhado o trabalho da maioria dos advogados, nós temos vários grupos de advogados, e a gente sabe do esforço e do empenho que todos têm tido em demonstrar as especificidades do caso dos seus clientes. E eu falo, então, nós já temos mais de 10 recursos no processo. Eu falo, então, de mim, porque eu sei que os colegas estão na mesma linha, e os pedidos, né, os recursos, eles não são apreciados. Né? Então, assim, nós não estamos tendo direito à defesa, mesmo que tenha comorbidades, mesmo que tenha idade avançada. Então, assim, nós não estamos tendo, a defesa está calada no processo, nós não estamos tendo o direito de se defender, até mesmo a violação das sustentações orais, né? Que isso também a gente já vem divulgando, já vem denunciando. Naquele julgamento que está tendo, né? Aquele julgamento em lotes, que eles colocam as pessoas como se fosse um rebanho e vão julgando em lotes como se todas fossem acusadas do mesmo crime, quando sequer há essa tipificação, essa individualização da conduta que você mencionou. Exato. E a sustentação oral é um momento importantíssimo no processo.
porque é ali que o advogado ele tem, muitas vezes, o poder até de reverter o voto de um ministro. E nós tivemos que mandar vídeos de até 15 minutos para fazer a defesa dos advogados, dos nossos clientes. Nós tivemos um prazo de uma semana. A maioria dos colegas ali protocolou. Eu vou mencionar o primeiro lote, que foi no dia 17 de abril. Nós teríamos que enviar o vídeo até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de abril. E vários colegas protocolaram ali, próximo ao horário do prazo final, e à meia-noite, o ministro Alexandre de Moraes ele já proferiu o voto dele, recebendo, então, essas denúncias genéricas. Quer dizer, ele não ouviu, ele não assistiu os vídeos, não ouviu os advogados, porque em 1 minuto você não tem condição de assistir um vídeo de até 15 minutos, ainda mais vários vídeos, porque eram vários réus, vários acusados sendo tornados réus num mesmo processo, né? Então, realmente, essa seria uma prova do abuso de autoridade. É uma pergunta que a gente faz. Ele ouviu, né? Tudo indica que não, né? E à 00:10 o G1 já tinha divulgado o voto dele na internet, na página deles, né? Então é muito preocupante o que vem acontecendo, e é mais preocupante ainda quando quem deveria lutar contra esses abusos, contra as violações de prerrogativas, não faz, né? Como o Conselho Federal, que nós temos cobrado muito, né? Tem Conselho alguns Federal colegas da OAB? Da OAB, que tem que defender as prerrogativas, né? Então, nós já protocolamos várias denúncias dessas violações dentro do Conselho Federal, e aí nós temos inclusive, eu dei uma entrevista e o entrevistado, ele disse assim, que vocês precisam dar nomes às pessoas que não estão fazendo de fato o que deveriam, e realmente é verdade. Nós temos o colega, então, o doutor Ezequiel, que ele foi que ele é o advogado da associação hoje, que ele protocolou um pedido no Conselho Federal e entregou em mãos para o doutor Ricardo Breyer, e até Lá da OAB. hoje, da OAB, do Conselho Federal, ele entregou dois ofícios, um no dia 14 de fevereiro e outro em março. E até hoje ele não teve retorno para denunciar essas violações, porque interfere na prerrogativa dos advogados, no direito das pessoas que estão sendo violados, porque a OAB, querendo ou não, ela sempre foi um poder moderador, né? E eles estão violando as próprias normas internas da OAB. E é uma Que é a entidade de defesa da classe, sociedade. para quem não é da área ou não conhece direito, é uma entidade de classe que reúne os advogados do Brasil inteiro. Os advogados pagam mensalidades para a OAB, tem que fazer uma prova para poder exercer o direito de advogar, pagam mensalidades, então ela tem a obrigação de defender as prerrogativas dos advogados. E não é de hoje, né, que a OAB virou um partido político também, né? Só para citar um caso, na época do julgamento ainda irregular, ilegal, na opinião da maior parte dos juristas do país, dos grandes juristas do país, do julgamento de Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, por crime de opinião, que não existe no nosso ordenamento jurídico. Naquela época, o advogado dele, doutor Paulo Faria, que eu entrevistei também aqui para a minha coluna da Gazeta do Povo, foi multado por ter entrado com recursos que são legais para tentar defender o cliente dele. Dois recursos. Sendo que, por exemplo, o Zanin, que agora está cotado para ser ministro do STF, advogado de Lula, apresentou mais de 400. Aquilo sim era uma tentativa de retardar o trabalho da justiça e nunca foi multado. E por que eu estou citando isso para a nossa audiência entender? Doutor Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira, foi multado, recorreu ao conselho da OAB também, para que tivesse um apoio nessa garantia das prerrogativas dos advogados, e não conseguiu apoio. Então, de novo, está acontecendo, é mais uma entidade do Brasil aparelhada, altamente politizada, a revelia do que deveria acontecer, né? Do que mandam as nossas leis e os próprios regimentos internos aí da entidade. Mas, para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouco como é que está o teu pai, né? Você falou que ele tem comorbidades, não sei qual é a idade dele, mas imagino que já seja um pouco mais velho, né? E como é que estão os outros presos? Porque tem mais de 200 pessoas ainda presas, né? O que a associação pode fazer ou tem tentado fazer por essas pessoas? Sim.
Nós, enquanto associação, uma coisa que eu preciso deixar claro, nós não temos um cunho jurídico, nós estamos realmente para representar os familiares e dentro disso criar alguns núcleos, porque ontem nós tivemos uma reunião, inclusive da diretoria, para que a gente possa pensar em ações. Como é muito recente, as demandas elas vêm chegando e nós queremos com certeza ajudar um número maior de pessoas. Então nós estamos nos organizando para que a gente consiga atender todas as demandas que vêm vindo até nós. Amanhã nós faremos uma reunião com advogados, porque é importante que a gente tenha essa união de todos que estão trabalhando, né, nesse processo. Sobre as pessoas que estão presas, absurdos que vem acontecendo, por exemplo, assim, a maioria delas perdeu muito peso, porque a alimentação ela é completamente inadequada. Enquanto associação, nós já estamos tomando todas as medidas cabíveis para tentar melhorar essa qualidade de vida enquanto permanecem presos, que é uma prisão também absurda, em tempo exagerado, que não tem não tem legalidade, né, nessas prisões. Então, assim, tem idosos, né, mães com filhos menores de 12 anos. Nós tivemos muitos relatos de desmaios agora nos últimos meses. Dentro do presídio, o sistema prisional ele não consegue atender já nem a demanda dos presos que tem, né? Porque o atendimento médico, por exemplo, é das 9 às 5 da tarde durante os dias de semana. Então, se alguém passa mal lá dentro, precisa que venha um atendimento externo. E a Papuda, ela é retirada da cidade, né? Então, até que venha um atendimento, se demora muito tempo. Então, nós também queremos fazer o possível para que se tenha um atendimento médico ampliado. E nós temos muitos provedores de família, né? Então, assim, um dos nossos questionamentos essas pessoas, elas estão com os bens bloqueados. São a maioria de outros estados. Quando elas saem com tornozeleira eletrônica. Não se tem individualização das condutas no processo. Por que essas pessoas permanecem presas? Essas pessoas deveriam estar respondendo em liberdade, porque elas preenchem os requisitos para a liberdade. Né? São réus primários, têm endereço fixo, não se tem provas de qualquer cometimento. Né? O que nós queremos é que se tenha individualização das condutas, que cada um responda pelo que de fato cometeu. Agora, falar que essas pessoas cometeram crime de golpe de Estado sem bombas, sem tanques de guerra, sem armas, né? Associação criminosa, organização criminosa sem um líder, né? As pessoas não se conheciam. Então, é absurdo os crimes que estão sendo imputados a essas pessoas, para que não entendemos o porquê, entendemos, se trata de uma prisão política, Sim. né? As evidências mostram isso, e nós não estamos tendo voz para recorrer, né, judicialmente. Então, nós estamos buscando ajuda internacional, né, para demonstrar as violações que vêm acontecendo no Brasil, porque estamos esgotando todas as alternativas, né, que nós temos, primeiramente, dentro do que se pode fazer no ordenamento jurídico, politicamente, enfim, todas essas questões, e estamos recorrendo também às cortes internacionais, porque nós precisamos denunciar ao mundo o que vem acontecendo no Brasil, que é gravíssimo. Gabriela, para finalizar mesmo, a parte de ajuda psicológica, que eu imagino que seja uma necessidade premente, não só dessas mais de 200 pessoas que continuam presas, como das que foram soltas, mas continuam presas com tornozeleira eletrônica e várias restrições de liberdade, e as famílias, né? Todas as famílias atingidas. Famílias, crianças, há muitos relatos de crianças alguns que não tiveram contato com seus familiares, acreditam que o seu familiar morreu no dia 8 de janeiro, porque a mídia só demonstrava imagens, cenas de guerra, né, ali, e aí o abalo muito grande emocional dessas crianças, dessas famílias que não sabem como estão os seus familiares,
E aí o relato maior, com certeza, é da parte psicológica, de depressão dessas pessoas. E a associação, então, ontem, a partir de uma reunião que nós tivemos, como é muito recente, e como são muitas demandas, até pelo fato de serem 1.500 pessoas, e nós queremos trazer todos para perto, né, da associação, que a gente possa dar voz a todas as famílias que estão sofrendo desde 8 de janeiro. Nós estamos pensando, então, em voluntariado, né? Nós estamos trabalhando, não vou divulgar nada agora nesse momento, porque nós não temos nada assim concretizado, mas nós, para essa semana, a gente já vai estar tomando algumas medidas para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas. Voluntariado Principalmente, é a associação se abrir para receber é, voluntariamente psicólogos, enfim, que queiram atender essas pessoas. exato. Nós já temos vários pedidos de psicólogos, dentistas, enfim. Então, a nossa ideia é que a gente consiga realmente, além de dar voz e lutar, né, nesse espectro Jurídico, né? político, mídia, Político. jurídico, nós também possamos atender essas demandas de saúde das pessoas. Sim. É muito importante que a Gabriela, gente... tem espaço aqui na Gazeta do Povo, estamos atentos, acompanhando isso desde o início, denunciando todas essas arbitrariedades. Eu sei que há pouco espaço na imprensa, mas aqui você pode contar conosco, estou à disposição quando tiver novidades para trazer. Esperamos, né, que tenhamos a verdade o quanto antes aí e que essas pessoas sejam colocadas em liberdade, né, se tiverem que responder por atos efetivamente ilegais que tenham cometido, que respondam, mas dentro da lei, né? E É só parabéns que a gente tem... pelo trabalho. Você quer deixar algum contato, e-mail da associação, alguma coisa para famílias que eventualmente assistam essa entrevista e até futuros voluntários, quem sabe, que queiram ajudar para entrar em contato com você? Sim, eu peço que sigam, né, o nosso Instagram ou mandem mensagem pelo Instagram, que é as Fave Famílias. ASFAV, ASFAV, É isso, as Associação das Fave Famílias. Uhum. que nos procure através do Instagram, que hoje está sendo o meio mais fácil para a gente conseguir alinhar esse primeiro contato com as pessoas. E depois nós teremos um número de telefone também, né? Devagarinho a gente está se Se organizando. organizando. Muito obrigada, boa sorte aí na luta e acompanhamos de perto com atenção tudo isso. Agradeço também a você que ficou conosco até o fim dessa entrevista e lembro que tem um link na descrição do vídeo com uma promoção super especial para quem ainda não é assinante vir para a nossa comunidade. Tendo a assinatura da Gazeta do Povo, além de conseguir ler toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras, que busca a verdade, faz jornalismo raiz sem se deixar levar pela militância, como acontece na maior parte da imprensa. Além disso, você também vai ler artigos, assistir vídeos, ouvir podcasts, conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.